Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geralpod, aquele podcast, aquele papo, como os mais jovens gostam de chamar, aquela resenha que todo mundo pode. Agora que geral deve o quê? Se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Pô, não é possível. Passamos de 50 mil amigos no YouTube, estamos chegando a 80 mil amigos no Instagram, em uma das contas, as outras duas contas bateu de 50 mil cada uma, 80 mil no TikTok, 10 milhões de visualizações por mês aqui no Instagram, lá no Instagram, graças a você que segue, que compartilha, principalmente que comenta, que engaja, que manda para os amigos. É muito legal ter a companhia de vocês. Espero que 2026 a gente continue ainda mais pegados, ligados com esse vínculo que é tão legal, que é ter vocês aqui. E aí, esse mês de março, a gente quer fazer uma homenagem às principais, às razões da nossa vida, que são as mulheres. O março é o mês das mulheres, que muita gente fala. Eu acho, particularmente, que o ano inteiro é o ano das mulheres. Mas o pessoal começa a falar muito mais de março, dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Então, nesse mês de março, nós vamos ter 31 convidadas mulheres. Vamos colocar aqui todo dia uma mulher importante, uma mulher impactante, uma mulher influenciadora, no bom sentido. E hoje eu vou receber uma convidada que nem do Rio é, o que já me honra muito. Ela é psicanalista, médica, influenciadora, mas principalmente é uma pessoa iluminada. Uma pessoa que nas redes sociais faz muito sucesso, com um estilo completamente único. E aí, como ela veio para o Rio curtir a folia do Rio, eu falei, não é possível que não vá me fazer uma visita para a gente conhecer um pouquinho mais dela. O cargo é altíssimo, né? Os postos, os diplomas, o nome é imponente. Mas ela, você vai conhecer aqui, ela é completamente natural e fala a nossa linguagem. Muito astral, muito bom te receber aqui, doutora Stella Santana. Que prazer! Ô, Rodrigo, prazer é todo meu. Obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Agradeço as suas palavras carinhosas, né? Eu acho que você é muito gentil nesse Obrigado. sentido, embora eu me sinta realmente uma pessoa muito espontânea. E para quem não te conhece, Stella, você faz muito sucesso na rede social, mas para quem não te conhece, se apresenta para quem ainda não te conhece, mas que tenho certeza que vai gostar muito de te conhecer. Então, eu sou médica, eu me especializei em pediatria, em medicina de adolescente, depois eu fiz formação psicanalítica. Então, eu sou membro titular e analista de data da Sociedade Psicanalítica do Recife, onde eu fiz formação, membro da Federação Brasileira de Psicanálise e membro da Associação Internacional de Psicanálise, a IPA, fundada por Freud. Nossa, mas e aí, quando a gente fala em psicanálise, já é um negócio que dá... Assim, a gente, particularmente, quando fala em psicanalista, eu lembro logo assim, são os caras que são crânios, né? É uma galera diferenciada. Isso... Quando você resolveu fazer medicina, já era o teu planejamento? Você já seguiu logo para esse segmento ou foram te levando para aí? Conta um pouquinho da tua história na academia. Então, eu fui caminhando nesse sentido, porque eu sempre gostei muito de ver o lado emocional. E como pediatra, Você também foi pediatra? Pediatra, eu queria entender o lado emocional, o sofrimento emocional da criança, o que estava acontecendo naquela família, o que estava levando essa criança a adoecer frequentemente. E aí eu comecei já a estudar psicanálise por conta própria. Eu lia muito Winnicott, Melanie Klein, Françoise Doutor, para ter uma compreensão melhor. Depois eu me especializei em medicina de adolescentes e aí a necessidade de compreender o emocional aumentou, porque os problemas emocionais da adolescência afloram com muita força, né? Uhum. E foi aí que eu disse, bom, o meu caminho é fazer a formação psicanalítica, porque na minha especialização eu tive contato com muitos psicanalistas da IPA e eu aprendi muito com eles e fiquei apaixonada pela psicanálise, como tudo que eu faço é por paixão. Eu falei, bom, agora eu vou me dedicar e fui fazer formação psicanalítica em Recife. Eu moro em Aracaju, mas Aracaju não tinha e eu fiz lá minha formação e me dediquei. Tem 20 anos que eu faço psicanálise, né? Então Com muito amor. a pediatria veio antes.
Veio antes. Ela foi quem me estimulou a buscar uma compreensão maior do sofrimento psíquico, né? Da dor emocional. Mas quando a gente está falando aí, porque isso é muito interessante falar, porque hoje em dia as dores da alma, né, os problemas da cabeça da pessoa, do adolescente, então, isso está muito vivo. Só se fala nisso, de depressão, dessa questão toda emocional, psicológica, psiquiátrica. Mas 20 anos, 20 e poucos anos atrás, não se falava tanto. Então você já tinha essa preocupação com os seus pacientes muito antes desse boom que a gente está tendo agora. O que é que você atribui isso? Essa tua, é o quê? Foi sensibilidade? Porque não era uma coisa muito usual. Eu acho que uma sensibilidade. Algo que eu sempre entendi, o funcionamento humano, como uma integração do somático com o psíquico. Eu nunca vi o somático, adoece do corpo, é só o corpo. Não é. Uhum. Há uma ligação direta com o sofrimento psíquico, que se expressa no corpo. E isso em criança é muito forte. Por exemplo, a gente lida com o bebezinho, é cólica, dá remédio, gotinhas. As gotinhas não vão resolver. O que vai resolver é o aconchego da mãe, é o calor da mãe, é o peito da mãe. Ou seja, é o afeto, é o amor. E aí eu nunca fui uma pediatra de usar de forma indiscriminada a medicação. Eu sempre orientei as famílias no sentido do cuidado emocional, do carinho, do afeto, da presença, que é muito mais forte do que drogas, né? Isso é uma característica que já vinha desde que você chegou na medicina, ou foi alguma coisa que você percebeu? Porque, assim, a gente tem muito relação de médico com os profissionais, principalmente do laboratório, da indústria farmacêutica. Então, isso que você falou é muito importante, que o paciente, os pais chegam no consultório e já jogam um monte de remédio, fórmulas, um monte de coisa. Isso. Você nunca foi adepta desse tipo de tratamento? Nunca. Eu lembro que, na época que eu comecei a exercer pediatria, não tinha as urgências. Então, o pediatra era chamado madrugada, final de semana, no O domingo. telefone não parava. E as mães me ligavam. Doutora, eu já botei remédio no ouvido, já botei remédio no nariz, já dei remédio para cólica, já dei remédio para febre, ele não para de gritar. Então, a dor é emocional. Né? Interessante isso. E aí eu já tinha essa sensibilidade. E eu já orientava, tenha calma, bota no colo, bota uma musiquinha, canta para ele, bota na barriga da mãe, bota na barriga do pai. E aquilo acalma a criança, porque, na verdade, ela estava carente desse contato, né? Então, acho que é uma coisa minha, é pessoal. Eu não posso dizer que foi veio, não. influência externa. Talvez eu tenha uma influência familiar, porque eu venho de uma família muito amorosa. E meu pai é um homem muito sensível, músico, artista. Então, eu acho que eu já venho desse ambiente. Já Né? facilita, né? Já facilita. Hoje, as crianças, hoje a gente pode identificar numa criança, a partir de que idade, traços ou de depressão, ou dessa questão emocional. Desde bebezinho a gente consegue identificar. Existe o que a gente chama, né, o que a gente conhece como depressão, existe em bebês? Existem bebês já, tem bebês que choram muito, tem bebês que não dormem, tem bebês que sofrem insônia. E essa insônia já é causada por um sofrimento psíquico. Né? A gente pode não dar o nome de depressão, mas existe uma dor emocional. Essa criança padece de dificuldades de lidar com a separação, porque não teve a presença da mãe suficientemente boa. Eu falo sempre dessa mãe, que é a mãe de Winnicott, que ele diz que a mãe suficientemente boa é aquela que atende às necessidades do seu bebê na medida em que ele necessita, mas também frustra na medida em que ele já suporta a frustração. E é isso que faz o seu bebê crescer. Então, quando existe uma carência dessa mãe suficientemente boa, ou na linguagem de Melanie Klein, de um objeto bom, a criança sofre. Ela tem insônia, ela tem medo de adormecer, porque adormecer pode dar a ela a sensação de que a mãe desaparece, Abandonou. que foi abandonada. Então, Mas para a mãe, o que a mãe precisa fazer numa situação como essa? Como é que ela sabe que isso tem influência nela? Porque os médicos não falam isso, né? precisa falar. Precisa falar. Quando eu era pediatra, que eu já me interessava por essas áreas,
eu dava muitos cursos. E eu já orientava muito, dar curso para colegas, para pessoal de enfermagem. Já orientava muito nesse sentido. Porque, obviamente, tem algo que é inerente a cada pessoa, que é a capacidade de amar o seu Sim. bebê. Mas, às vezes, as mães também precisam ser estimuladas, ensinadas, orientadas. Não é o mais importante. Lembrando mais uma vez o Winnicott, ele disse que, às vezes, uma mãe analfabeta é muito mais amorosa do Lógico. que uma mãe intelectualizada, Lógico. do que uma mãe formada, do que uma mãe doutora. Então, a base é o amor, né? O que você está dizendo, então, é que você precisa aprender a ser mãe. Aprender a amar, Aprender a amar. não é? Aprender a amar. Isso Claro faz que toda a isso diferença desde os primeiros dias do bebê, isso faz toda a desde diferença. os primeiros dias. Desde os primeiros dias. Aliás, eu vou antes, né? Diga. Desde a gestação, desde quando você planeja. Então, uma criança que foi desejada, ela tem mais chance de se desenvolver bem, mais chance de ser feliz Uhum. do que uma criança que não foi desejada. É, isso é importante. Mas a gente sabe que, principalmente no país que a gente vive, a gente não tem como ter o ideal, né? Muitos pais abandonam as mães, muitas mães precisam trabalhar até os últimos momentos de gravidez. Isso é uma realidade que acaba. A realidade e o ideal, eles não caminham muito próximos aqui no nosso país, né? Sem dúvida, a realidade interfere. O O meio. contexto social, o É. contexto sociopolítico influencia, porque, como você colocou, uma mãe que precisa trabalhar 12 horas, Pegar um ônibus né? lotado. Não tem com quem deixar o seu filho. Obviamente que ela não pode lutar e fazer algo para transformar essa Uhum, realidade. Ela não uhum. pode, é real, ela precisa sobreviver, o filho precisa Exatamente. sobreviver. Então, aí a gente cai num contexto muito mais amplo, que é o contexto social, não é? E que no nosso país a gente tem carência de creches especializadas, de maternais especializados, porque nos países mais civilizados tem creches com pessoal bem formado, capacitado para lidar com a criança. Aqui não tem creche, são creches públicas. Sim, Aqui sim. não tem. Então, a mãe precisa trabalhar, A deixa realidade com o hoje. irmãozinho mais velho, Ou com alguém da né? Ou a comunidade, a vizinhança, alguém da vizinhança. comunidade. É. Outra coisa, a gente não tem mais aquele modelo familiar, onde tem a avó, a tia, a madrinha, que estão ali perto. A gente não tem mais. As avós hoje estão trabalhando Isso aí, tão também, né? jovens. Estão no mundo também, né? Então, essa realidade, sem dúvida nenhuma, tem influência e a gente não pode negar. E como é que. Uma outra coisa que me chama muita atenção nos últimos tempos é a quantidade de crianças com autismo. Vocês da academia, vocês têm alguma explicação para isso? Hoje a gente tem mais crianças com autismo ou hoje a gente identifica mais que as crianças têm autismo? Porque, assim, o número é impressionante. Toda turma de escola tem crianças autistas. Muitas vezes as escolas hoje, que antigamente meio que segregava, né? Hoje eles estão muito mais inseridos dentro das escolas. Isso é um debate dentro da academia? Isso é uma percepção que só a gente de fora tem? Não, sem dúvida nenhuma, são os dois fatores que você falou aí. Tem realmente maiores possibilidades de diagnóstico do que Sim. anteriormente, porque o autismo não era tão Uhum. conhecido, e tem também uma incidência maior por vários fatores. Tem fatores epigenéticos, tem fatores familiares, tem fatores relacionados ao afeto, como a criança pode ou não lidar com afeto, como a família lida com aquela criança. É uma série de fatores, não é uma coisa só. Mas já depois do diagnóstico ou antes? Você falou de fatores familiares. O que seria esse fator familiar? Por exemplo, a criança que não tem a presença do objeto com quem ela se relacione, que não troca afeto. A subjetividade, ela se constrói na intersubjetividade, na relação. Se falta essa relação, a criança se fecha. Não é o único fator, Sim, é um dos mas dois. é um dos fatores, porque tem fatores epigenéticos também, que têm influência, e, sem dúvida nenhuma, tem a questão de, hoje em dia, se estar mais atento.
E tem também um exagero de diagnóstico. Ah, então, era isso. A minha Tem dúvida era também essa, não um é? exagero. Então, eu sou psicanalista e eu atendo crianças também. Então, eu recebo crianças que vêm com diagnóstico de autismo. E essas crianças não têm autismo. Elas, depois de 6 meses, 1 ano, elas estão interagindo, elas estão falando, E não, e porque tiveram são aquele fatores diagnóstico. emocionais, mas vêm com diagnóstico. Que loucura isso, porque isso pode trazer um problema emocional para a família Grande para a enorme. criança, porque Pra ela criança vai também. ser vista com esse rótulo, Vai estar é taxada. autista. Para a família, que tem muitas dificuldades de lidar, inclusive com esse rótulo, Uhum. né? E isso interfere, sem dúvida nenhuma, na dinâmica familiar e no desenvolvimento da criança. Mas e aí tem esse rediagnóstico, como é que funciona num caso como esse? Quando chega e não era o A gente trabalha, por exemplo, eu estou falando de 6 meses, 1 ano, são 6 meses, 1 ano ou de mais tratamento com você, com de psicanálise. terapia, com a terapia E aí no analítica, de final dá um diagnóstico que análise. não era autista. E não era. Quer dizer, a criança chegou, não falava, estou me lembrando agora de um exemplo, ela tinha 3 anos, não falava, ela não se comunicava, ela não brincava, e ela aprendeu a fazer tudo isso na análise. Cara, que fantástico isso, né? Obviamente, eu trabalho também orientando os pais, eu Lógico. recebo os pais, eu dou continência aos pais, eu compreendo os pais. Ouve. Ouço e compreendo, porque eles não estão sabendo como lidar. No caso específico dessa criança, que eu estou lembrando agora, os pais vieram de fora, não conheciam ninguém, muito novinhos, primeiro filho, e muito isolados. E aí, com muitas dificuldades de lidar com a criança, de interagir socialmente com a criança na escola muito fechada. Então, a criança também sentiu muito isso, separou-se da família, Tem né? muita gente que. Eu fico impressionado, uma coisa que me chama muito a atenção também, é que tem muita gente, pessoas da minha geração, que não tiveram diagnósticos, né? Sim, Isso é uma coisa que está diminuindo, essa falta de diagnóstico. Você está falando aí, falou do diagnóstico talvez precoce e excessivo, mas tem o contrário também, o também não nos diagnóstico, adultos a né? gente vê, não é? Pessoas. Muito. E outra coisa, a gente tem que encarar o autismo como um transtorno espectral, onde tem vários espectros autísticos. Porque geralmente as pessoas dizem é autista. Ponto. Não, não é. Ele tem um núcleo de funcionamento autístico, Entendi. mas não é um autista. Né? Porque isso aí generaliza muito e coloca todo Generaliza mundo no mesmo. É como que aqui no Brasil a gente tem muito hábito de falar o africano, Sim, né? é. Ah, ninguém fala pra gente quando a gente. O brasileiro se ofende se falarem, o sul-americano, mas a gente gosta de falar que todo mundo. Não tem o angolano, não tem o sul-africano. É um estigma. É um né? estigma. Então, a gente vê adultos. Não. Na minha clínica também, com adultos, às vezes o paciente pergunta, doutor, eu sou autista. Eu falei, vamos ver, vamos sentir. Você mesmo vai se descobrir aqui. Porque, às vezes, ele tem uma dificuldade de se relacionar, Uhum. tem uma timidez excessiva, não é? Uhum. Tem um ego frágil. E a análise vai trabalhando tudo isso. Tudo pode ser um espectro. Vai fortalecendo tudo isso e as pessoas vão se desenvolvendo. Às vezes tem um núcleozinho lá, né? Mas não a chancela do autista. O autista. Né? Perfeito. E nessa tua trajetória, quando você faz essa migração, vamos dizer assim, né, entre a pediatria, que na verdade eu tô achando que é muito mais, não é nem uma migração, talvez seja uma conexão, né? Um aprofundamento. Um aprofundamento, perfeito. Um aprofundamento. Esse aprofundamento hoje, ele chega para você e te completa. Hoje, você pode dizer que é uma profissional mais realizada nesse momento atual do que era quando você estava em consultórios? Então, quando eu me dediquei à pediatria, eu dedicava com muito amor e eu me sentia muito realizada. Mas essa coisa de buscar o conhecimento é próprio também meu, né? Eu estou buscando sempre. É uma curiosa. Então, eu estou buscando sempre. Eu não me considero uma profissional pronta. Eu estou aprendendo sempre. Ontem eu estava num grupo de estudos que eu coordeno. Aí o pessoal falou,
Estela, eu sou impressionado com a sua didática, como é que você coloca as coisas para você? Porque eu estou aqui, eu estou trocando com vocês. Eu tenho trocas conscientes e inconscientes com vocês. Eu estou aprendendo, estou crescendo. E eu estou sempre buscando isso. Então, nunca me considero uma profissional completa. Eu digo assim, uma profissional apaixonada, é outra coisa. E as paixões você vai aglutinando paixões. Isso. Hoje, nesses grupos de estudo, quem é o público que você trabalha? São profissionais da área? Você hoje é uma profissional da academia? Hoje você ensina mais do que trata? Me explica esse teu lado. Ai, Porque eu vejo você em ótimo. vários eventos, eu vejo você muito, muito presente. Você é uma profissional que se faz presente em vários núcleos, né? Ótima a sua pergunta, porque eu sempre fiz grupos de estudos abertos a quem se interessa pela psicanálise. Não importa se é da área de comunicação, de enfermagem, se é da psicologia, se é psicanalista. Então, meus grupos são ecléticos, o que é maravilhoso, o que torna a troca muito mais rica. E por que eu fiz isso? Porque eu sempre quis levar a psicanálise ao conhecimento de leigos e outras pessoas que não são da área, mas que têm curiosidade. Então, meus grupos são abertos. Isso é muito interessante. Agora eu vou ser obrigado a te dar uma alfinetada. Sim. Na sua categoria. Eu tenho visto nos últimos tempos muita gente se apresentando como psicanalista. E aí, quando eu vejo uma profissional com um currículo como o seu, anos de medicina, mestre, acadêmica de referência, a gente sabe que está lidando com uma profissional séria. Mas em contrapartida, eu vejo gente se apresentando como psicanalista, que é como a gente gosta de brincar no jornalismo, que escreve gato com J, uma pessoa que não tem nenhuma condição, mas se apresenta. Esse profissional, ele realmente é psicanalista? Existe um conselho de psicanálise que dá o aval para esse tipo de pessoas? Porque eu achava que o psicanalista precisava ter uma vida acadêmica que o levasse a isso. Mas não é isso. Qualquer pessoa pode se apresentar como psicanalista e não tem problema, porque jornalista pode. A gente vê aí, tem um no Nordeste lá, que o cara não consegue falar uma palavra de forma correta e ele vai, defesa do consumidor, e fala que é jornalista. Eu tomo uma raiva disso. Ele pode até ser sido repórter naquele momento. Jornalista ele não é, porque ele não estudou para aquilo. Qualquer um também pode ser psicanalista e se apresentar como isso. Isso não queima a categoria? Importantíssima a sua pergunta, porque é uma coisa que acontece com muita frequência e que está se expandindo. Não é uma percepção minha só. Cursinhos de psicanálise. Por exemplo, eu faço um grupo de estudo, não é formando psicanalista. Eu faço um grupo de estudo que quer estudar, compreender a psicanálise, mas não tem nenhum certificado para exercer a psicanálise. Isso é muito importante ressaltar. Mas tem muitos cursos aí que dão certificados. Cursos totalmente irregulares. Cursos de 6 meses, de 1 ano, cursos online, que estão totalmente distantes da formação psicanalítica. Olha, a formação psicanalítica se faz montada num tripé, que é análise pessoal, supervisão clínica e teoria psicanalítica. Isso durante, no mínimo, ninguém faz menos do que 5 anos. Se você correr bem, se você andar bem, você, em 5 anos, você pode tornar-se um psicanalista. E são as instituições reconhecidas, que são filiadas a instituições sérias, como a Associação Internacional de Psicanálise e algumas outras, e que essas, sim, podem lhe dar esse título de psicanalista para exercer a clínica psicanalítica. Recentemente, o MEC regulamentou quem pode e quem não pode tornar-se um psicanalista clínico. Então, ele disse o seguinte: as faculdades podem dar um título de psicanalista, mas não clínico. Um teórico em psicanálise, um pesquisador em psicanálise, mas nunca um psicanalista clínico. Isso é recente e foi um movimento de várias entidades sérias, de várias instituições sérias, que lutaram para que isso fosse oficializado, vamos dizer assim, pelo MEC. Obviamente tem muita gente chiando, tem muita gente contestando,
Mas eu acho que foi um passo importante nesse sentido. Como que o público em si, ele consegue diferenciar, sem conhecer, pelo Ele- anúncio? Aí ele tem que buscar, porque tudo isso, por exemplo, a Febraps tem site, a IPA tem site, né? Aí você coloca o nome do profissional lá e E você aí vê se vai ele ver é se ele é filiado, filiado. ou se não é filiado. Se não for, é um 71. Se não for, é formado por essas. É igual em conselheiro, É. vai em conselheiro, vai em... Não, outro dia eu vi um que forma em 6 meses, É brincadeira. online. É um vigarista, né? Você é muito educado, você não vai falar, Sim, mas é um vigarista, né? É uma pessoa com transtorno, que a gente pode dizer grave, né? Ele precisaria de um psicanalista, né? Precisaria. É. Até porque essa é uma questão muito importante. A gente faz muitos anos de análise. Antes de entrar na formação, a gente já precisa fazer um período de análise. Durante toda a formação, a gente precisa. Hoje, as pessoas mais velhas, que talvez tenham mais dificuldade de expressar, de se abrir, de procurar análise, hoje é ainda uma grande parcela das pessoas que vocês atendem? Porque eu vejo que as crianças, eu tenho 2 filhos, então o meu filho meu filho mais velho fazia terapia, e aí o mais novo pediu para fazer. Eu nunca imaginei alguém pedir para fazer. E aparentemente ele não tinha nenhum tipo de questão. E ele que falou: eu quero fazer análise, eu gosto de fazer, quero fazer. Mas nós, mais velhos, né, sempre tivemos muito mais restrição, muito mais preconceito contra a psicanálise. Botou psi, eu acho que a minha geração e as gerações anteriores, elas têm um preconceito automático com esse vocábulo ali, com esse psi, com esse radical ali. É uma percepção certa? Hoje é difícil o pau que nasce torto se endireitar depois de certa idade? Bom, as pessoas têm mais medo É. de buscar uma análise, as pessoas mais velhas. Mas isso está se modificando, não é? A gente já vê pessoas de 60, até de 70 anos buscando um analista. Que nunca fizeram? Que nunca Isso é muito fizeram, legal. mas estão buscando. Ou seja, está havendo uma mudança. É natural que, até pelos desconhecimento da psicanálise, as pessoas se assustam, as pessoas temem, não só pelo desconhecimento da psicanálise, como pelo medo de entrar em contato com coisas que são assustadoras. Caixinhas que estão lá no fundo guardadas, gavetinhas. Guardadinhas, cheias de defesas. As pessoas vão ficando mais velhas, as defesas vão crescendo. Então, vai ficando mais difícil, vai ficando mais temeroso. Mas está havendo uma mudança nesse sentido. E aquilo que se dizia antes, de que a psicanálise não era indicada para pessoas com mais idade, Não foi é verdade. totalmente revisto. Em qualquer momento da sua vida, você pode se transformar. Em qualquer momento da vida, você Não pode existe se idade conhecer limite. melhor. Não existe, não existe. Uma outra coisa, quando a gente procura um médico, quando a gente procura... Acho que o analista, o psicanalista, eu acho que tem muito mais essa questão. Quando não há empatia, quando não há uma sinergia ali entre paciente e profissional, muitas vezes o paciente desacredita no todo, né? Sim. Isso é uma coisa comum de acontecer? Você, olha, não gostei, fui ser atendido pela doutora Estela, pô, não gostei. Então acho que psicanálise não adianta muito, não. Isso é uma coisa uma prática que sempre acontece. É fundamental haver essa sinergia entre paciente e médico? Ou não? Ou isso é uma besteira? Então, isso existe, acontece, não vou dizer que é muito frequente, mas acontece. E é por isso que, na técnica psicanalítica, a gente tem um período que a gente chama de entrevistas iniciais. Nessas entrevistas, analista e paciente vão sentir como é que essa dupla vai funcionar. Existe uma empatia, essa dupla funciona bem. Não só o paciente avalia o seu analista, como o analista também avalia. É possível O seu para o analista paciente. dizer, olha, nós vamos prosseguir com...
É usual? Possível, não é usual. É mais usual o paciente desistir, até porque o analista está preparado, né? Para Tem vários toda perfis. uma condição para vários perfis. Uhum. Tem um psicanalista, que por sinal eu estou estudando agora no nosso grupo de estudo, que é Thomas Olden. Ele diz que para cada paciente a gente cria uma psicanálise, Olha. né? Da mesma forma que cada mãe lida de forma diferente Com com filho. cada filho, o psicanalista também vai desenvolver uma linguagem, uma melodia, um ritmo de falar e de se comunicar com cada paciente. Então, ele disse: eu crio uma psicanálise para cada paciente. Isso é interessantíssimo, é pura verdade, Né? né? Então, para ele, ou para quem funciona dessa forma, vai ser difícil Não se adaptar. alguém chegar e não se adaptar. Sim. Né? Ele é customizado. Né? Customizado, isso mesmo. É. Agora, quem mais te procura? Quem são as pessoas que mais te procuram hoje? Quais são os perfis de paciente? Eu estou dizendo isso porque o nosso podcast ele chega em todos os lugares. Então, vai ter gente de todas as idades, com vários tipos de questões a resolver. Quem pode te procurar nesse momento? Você diz que é mais frequente? E quem tá assistindo, quem pode te procurar? Ah, criança, adolescente, adulto, eu trabalho com qualquer faixa etária. Online direto. Eu estou trabalhando mais online, principalmente depois da pandemia. Até porque depois da pandemia eu fiz muitos contatos com pessoas de outros estados. Sim. Então, hoje em dia, eu atendo pessoas de outros estados. E tem uma outra coisa, como eu me tornei analista de data da Sociedade do Recife, o analista de data é aquele que analisa os profissionais que estão se tornando analistas. Então, eu me voltei muito para analisar analistas em formação e para dar supervisão. E aí é online, não tem jeito, né? Porque as pessoas estão fazendo formação em outro estado e eu moro em Aracaju. E essa abertura foi extremamente importante, a possibilidade da análise online, da supervisão online. O consultório ficou muito grande, permitiu isso. Então, permitiu isso. Atualmente, eu faço muito, tenho boa parte do meu tempo dedicada a analisar profissionais que estão em formação e da supervisão também. E eu adoro também, eu gosto muito. Eu tenho essa veia docente que eu amo. Mas você dá aula também? Dou Hoje aula você também, tá dando, na formação também, né, nesse mesmo instituto. para essa mesma sociedade. Hoje a gente tem existe uma carência de profissionais ou é um segmento que está muito tranquilo em relação ao número de profissionais? Ainda tem poucos profissionais. Até porque é uma formação que exige muito em termos de tempo, em termos de esforço, em termos financeiros. Então, é uma formação que exige muito. E a gente ainda tem poucos, eu acho, pouquíssimos, eu diria. Então tem mercado. Tem mercado. Para bons profissionais, para pessoas sérias, Tem mercado. tem mercado. Tem. Agora, além de uma profissional, nas redes sociais, a doutora Estela também é uma celebridade, né? A doutora Estela faz sucesso. Como é que surgiu esse lado teu de influenciadora com uma pegada que quem olha fala assim, você é uma estrela, é uma cantora, é uma artista e canta realmente e fala bem. Isso sempre foi uma característica sua, essa sua verve artística? Primeiro, eu gosto muito de me comunicar. Uhum. Eu sou comunicativa e eu adoro. Eu adoro ouvir, gosto também de falar e eu gosto de arte, né? Eu canto, eu danço, eu faço aula de canto, eu faço aula de dança, eu me apresento em saraus. Eu acho que isso as pessoas gostam também. E a outra coisa que eu acho que você chama de influência, eu não me sinto, mas eu acho que a minha forma espontânea de ser, eu acho que ela atrai as pessoas se identificam, as pessoas querem ser como, não é? Eu quero dançar também, eu quero cantar também. Mas sempre foi assim? Você sempre foi aquela exibida da turma? Sempre fui a exibida,
sempre fui exibida. Em colégio primário, eu fundei o Clube da Alegria, eu era presidente. Presidente Em do Clube da Alegria, colégio gostei disso. secundário, presidente da JEC, Juventude Estudantil Católica, depois presidente de JUC, presidente de Grêmio. Tem uma coisa minha, né? Que é natural, é espontânea. E aí, como que a rede social hoje, você lida com a rede social? Porque você também tem fotos muito bonitas, então acaba que deve vir todo tipo de público atrás de você, né? Vem, a gente vai filtrando algumas coisas, né? Mas eu quase não preciso fazer esse filtro. Eu Pessoas acho respeitam. eu não sinto isso. Tem gente, mas você fica exposta. Eu não sinto isso. Você mostra a tua rotina, né? Uma coisa muito natural. Muito, muito, muito. Isso de alguma forma mexe com você, com a tua autoestima? Eu sou uma pessoa de boa autoestima, É? sempre fui. Sempre fui. De modo que eu acho que não muda nada. Eu digo, isso é uma rede social para mim. Eu gosto. Eu acho que eu ajudo muitas pessoas agradecem. Eu ajudo porque eu estou de manhã na academia, Uhum. né? Eu estou a tarde toda trabalhando, eu estou de noite dando aula, eu estou no carnaval. Isso estimula as pessoas a viverem, né? A viver cada dia, cada momento. E outra coisa é que eu busco muito ser eu mesma. Eu digo que é sempre uma busca, eu nunca estou plena. Eu estou sempre buscando ser eu e eu acho que as pessoas sentem isso. Mas a mulher de mais de 50 anos, né? De um tempo atrás, era a mulher que estava quase que descartada. Sim, era a Hoje, idosa. a idosa, né? Mas hoje a gente tem a boa forma, a gente tem um cuidado com a saúde, a gente tem o estilo de roupa, a gente tem a sensualidade, a gente tem a sexualidade. Isso, de alguma forma, era uma busca para você ou isso acontece de forma muito natural? E como as pessoas do teu ambiente, elas te enxergam? Você percebe? Porque quando você tá com seus pais, com as suas amigas nas fotos, percebe-se que você chama muito a atenção ao lado delas. Você sente isso também? Eu me sinto bem e eu acho que elas se sentem também. Eu valorizo demais o vínculo da amizade, muito. Eu cultivo. A amizade é cultivada, Porque a entendeu? mulher tem muito. Hoje tem muita rivalidade feminina. Isso é muito ruim, né? Não me sinto ameaçada, Isso é nem muito um pouco, importante. nem um pouco. Não me sinto. E valorizo demais minhas amigas, muito, muito. Curto muito. Saio muito com as minhas amigas. Eu acho que isso é uma coisa que faz bem e que as mulheres hoje em dia estão buscando isso, E às vezes não né? encontra, né? E como você falou, a mulher, 50, 60 anos, os filhos cresceram, os filhos têm vida própria, e aí ela vai ficando mais sozinha, se ela não tem um círculo de amizade, se ela não tem um trabalho que ela gosta. Então eu digo sempre, busque fazer as coisas que você gosta, as coisas que lhe dão prazer, as coisas que lhe fazem crescer. No meio acadêmico, como é visto isso? A mulher hoje, ela tem uma posição no meio acadêmico igual ao do homem, no Está teu meio? conquistando, Tá está conquistando? conquistando, está Tá longe ou conquistando. tá. Eu acho que deu grandes avanços. Eu diria que tem muitas coisas ainda a conquistar, mas deu grandes avanços. O que você vê de diferente quando você começou para hoje? Eu vejo uma mulher respeitada, a mulher chefe da equipe, É isso? né? Recentemente eu vi lá, a equipe de cardiologia, a equipe do marca-passo da arritmia, uma mulher coordenando, uma mulher presidente da Sociedade de Cardiologia, uma mulher presidente da Sociedade de Pediatria. Então, eu acho que tem muitos avanços. E não precisa ser aquela mulher que se adequa ao padrão que o homem quer, né? Longe disso, né? Muito pelo contrário, é o que ela quer, né? Não é competição com o homem, é o que ela quer para ela, o que é importante, o que é significativo. Eu tive sempre isso, porque eu venho de família de mulheres fortes também, né? Tua família tem mulheres Mulheres fortes. fortes. E a nordestina tem uma força ainda maior, né? Muito, muito grande. O que a mulher Minha nordestina avó tem? era uma sertaneja amazona, né? Que organizava tudo, que chefiava a fazenda, que comandava. A minha mãe também. Eu venho de família de mulheres fortes. Eu herdei também isso, né? Você é uma mulher forte. Eu me considero forte nesse sentido, de lutar pelo que eu quero. Não significa que eu não tenha fragilidades. Eu acho que forte no sentido
inclusive de reconhecer as minhas fragilidades, os meus limites, quando eu posso, quando eu não posso, de chorar quando eu sinto dor, de buscar ajuda quando preciso, forte nesse sentido, né? Não é aquela forte vencedora, Embrutecida, né? embrutecida, que não tem falha, não, pelo contrário. É forte nesse sentido. O que te faz chorar? Perdas de pessoas próximas, é muito... me faz chorar. O que te faz sorrir? Ah, tanta coisa. Dançar me faz sorrir, ouvir uma boa música me faz sorrir. Quando eu cheguei, eu lhe disse assim, olha, eu estou tão feliz que o motorista do Uber botou a música clássica e eu estava angustiada com o tempo e, de repente, aquela música clássica... De acalmar. Ah, eu já vim num papo com ele. Isso é um momento tão feliz, não é? As coisas pequenas, não são coisas grandiosas. Nós estamos agora no mês da mulher e se você tivesse que encontrar uma mulher que passou pela sua vida e pudesse falar uma coisa para ela nesse momento, quem você encontraria, o que você falaria para ela? Seja você. Isso é o Pronto. Fundamental. Esse é o fundamental. Independentemente de quem você é. Seja você. Quem é a grande mulher da tua vida? A minha mãe foi a grande mulher da minha vida. A minha mãe foi um objeto, uma figura de identificação muito forte. Embora eu tenha outras figuras de identificação. Né? Na minha adolescência, eu li a Simone de Beauvoir. Olha. Eu li O Segundo Sexo, na minha adolescência. Legal, né? Hein? Então, tem muitas figuras. Eu leio muito Clarice, tenho um livrinho de cabeceira da Clarice Lispector. Mas, obviamente, o primeiro objeto de amor e a primeira figura de identificação é minha mãe. A tua mãe. É. Quem é a grande mulher hoje do mundo para você? Eu acho que tem grandes mulheres. Eu não escolhe uma, não fica em cima do muro, não. Quero pressionar. A mulher. Só tem um lugar nesse pódio. Tá difícil, viu? Tem falar. muitas. Fala umazinha. Tá difícil falar. Vai lá, vou te dar essa molezinha. Os 3 lugares do pódio lá, o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos lá. Nossa. As 3 mulheres que você fala assim, olha, em qualquer segmento, pode ser conhecida, desconhecida, anônima. Tem muitas mulheres interessantes, né? Tem muitas, por isso que eu estou com dificuldade de falar. No teu segmento, tem alguém que se destaca mais? Tem muitas mulheres no meu segmento, né? Recentemente faleceu uma mulher que é fantástica e que eu estudei muito, que eu me identifico muito, mas ela é falecida, Joyce McDougall. Era brasileira? Não, ela é neozelandesa, né? Mas radicada na França. Era uma referência. Uma psicanalista que estudou basicamente a psicossomática. Então, uma mulher muito sábia, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de assisti-la pessoalmente, ter um livro autografado por ela. Então, um modelo, né? Para mim, é um modelo. Mas tem mulheres em outras áreas. Não vai me enrolar, não. Quero um nome. Vai, vambora. Bom, eu vou falar pode ser no da meio música, artístico. da arte, pode ser. Vou falar no meio artístico, a Fernanda Montenegro. Ai, que grande nome. Para mim é fantástica. Já tive a honra de entrevistá-la. Admirável, já? Que já, maravilha. Fiz uma capa de revista com ela. Que maravilha. Então, para mim, é uma figura de identificação, um modelo, um exemplo de mulher, de artista. É a primeira colocada da gente aqui, quando a gente fala de mulher, é a primeira colocada. É quase uma unanimidade em qualquer segmento que fale. Maravilhosa, fantástica. E mais de 90 anos, né? Mais de 90 anos. Lúcida. Achei tão lindo que ela disse, quando eu acordo, o corpo quer ficar deitado, mas eu levanto. Olha isso. Eu não deixo, me comande. Acho ela linda, fantástica. O que você espera mais para 2026, 2027, 2028? O que são as tuas maiores perspectivas, sonhos, ambições? Eu espero que as pessoas se amem mais. Menos ódio e mais amor. É importante, né? Menos ódio e mais amor. Acho que a gente está vivendo um momento que tem muito ódio, né? Tem muito ódio. Estamos numa guerra, né? Uma guerra em vários setores. Em qualquer coisa. Não, mas é em tudo. Né? Hoje o mundo está dividido. O mundo não é só o Brasil, acho que o mundo está dividido. Em lados muito... Polarizado. Eu gosto da polarização. Eu gosto da polarização, acho que separa.
muita gente. Eu gosto da polarização. O que me incomoda é a isenção mentirosa. Isso é uma coisa que me causa um pouco de... Eu não gosto. Eu gosto da polarização, mas com respeito, com o diálogo. É importante dialogar com todo mundo. Sim, mas quando eu falo da polarização, aquela coisa radical, que um é mau e o outro é bom. Nesse sentido. Isso é muito né? Não é, Não. não é Não. assim. Ou então tudo que o outro faz, É porque ruim. é do outro time, não é legal. Então, é a polarização nesse sentido Isso é que eu burrice falei. também, né? É estupidez, isso é Estupidez. funcionamento primitivo. É. Né? Em psicanálise, é funcionamento psicótico. Ah, é? É. É doido o cara que faz isso. Em outras palavras. Ou psicopata. É psicopata. Estela, muito bom te receber aqui. Espero que você volte ano que vem para falar como foi o teu 2026. Sim. Espero que tenha sido um ano de muito trabalho, que tenha sido um ano de muitas conquistas para você, e principalmente que seja um ano de aprendizado. O que eu percebo em você é que você é uma mulher em constante evolução, você é uma inquieta, e é muito legal ver gente que é assim, porque a gente acaba... O comodismo é muito ruim, né? Muito ruim. Se tem uma coisa que você não faz, é ser acomodada, né? Não, eu quero estar viva sempre. Estar viva é isso, estar buscando, estar em movimento, né? Estar aprendendo, estar admirando. E quem quiser te encontrar, a gente está aqui embaixo, aqui, ó. Ó, aqui vai ter teus contatos aqui. Mas sim. Fala para quem quiser te encontrar e se despede do nosso público. Então, 79991375959 é o meu WhatsApp, o telefone. É a tua secretária que atende, não é isso? E meu e-mail, estelamsantana@yahoo.com.br. Vou botar embaixo aqui. E aí, meu Instagram é Estela M Santana. Vai estar sempre aqui. Estela, muito obrigado. Foi um prazer grande. Muito bom te receber. Adorei. Foi uma troca gostosa. Acho que você conduz assim a conversa e se comunica muito, muito bem. Muito Adorei. obrigado. A casa é tua. Espero que você em 2027 volte novamente. Obrigada. Gente, conheceram aqui agora uma profissional. Falei que além de profissional, era uma figura doce, um papo muito legal, uma mulher muito inteligente. Sigam nas redes sociais, temos o arroba dela aqui. Sigam que aquela boa influência é a doutora Estela, que é uma mulher sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Mês das Mulheres. Olha, faz o seguinte, manda pra gente aqui nos comentários, indica uma mulher que você acha que seria um papo muito legal. Pode ser famosa e pode ser anônima. Uma mulher que tem uma história legal, uma história bonita, de repente alguma familiar sua, enfim. Uma boa história é o que a gente sempre gosta de fazer aqui. Se inscreva no canal, ative os sininhos, manda no grupo da família. E outra, esqueci de falar no início, vou falar agora. Paladari, o melhor restaurante aqui da Barra Olímpica, de segunda a sexta, buffet, com 2 proteínas, comida de qualidade, tem também pratos à la carte, é maravilhoso. No final de semana, rodízio de pizzas, feijoada, aquela feijoada de sábado, é que eu sempre falo, não toma café no sábado, vai direto pra lá. Abre meio-dia, você fica ali na porta esperando. Abriu, entra. Ajuda a arrumar as cadeiras, dá uma varridinha no salão e começa. E vai sem pressa, tá? Vai sem tomar café e coma à vontade, porque é sensacional. Que o minha endocrinologista e meu nutricionista não vejam, porque quando eles vêm, o bicho pega. Porque toda segunda... Eu vou no sábado, toda segunda-feira, eu fico... Mas vale a pena, porque se eu morrer na Paladar, eu vou morrer muito feliz, de barriga cheia. Quem for carregar o caixão, que se vire, que o gordão tá indo embora. Mas, por enquanto, eu acho que eu não vou ficar muito tempo com vocês aqui, porque eu preciso ainda falar muito mais com vocês, receber muitas pessoas muito legais. 2026, mais uma vez, obrigado para quem veio aqui até agora. Só conteúdo de muita qualidade e que seja um ano cada vez melhor, que sejam os melhores anos da nossa vida.